Ok. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Papo à Mesa. Né? Antes de a gente começar, eu quero avisar vocês que estão aqui presentes na sala, que a sessão ela está sendo gravada e vai ser disponibilizada de forma aberta no YouTube. Então, quem não quiser aparecer ou ter a voz compartilhada, pode assistir à vontade para desligar o vídeo e a voz. E qualquer coisa, façam perguntas aqui no chat, né? E qualquer comentário pode ser feito aqui no chat também. E dando início a esse evento, para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Renata Lene, eu sou estudante de Ciência e Tecnologia de Alimentos da UFMT, da Universidade Federal de Mato Grosso, e sou embaixador líder de um dos projetos da Vera Kiss, que é o Vera Kiss Connect. E hoje tenho a oportunidade de estar aqui com vocês, mediando esse Papo à Mesa, que é um projeto muito enriquecedor da Vera Kiss, que traz diversas temáticas aí do setor agroalimentar para a gente discutir. E hoje contamos com a apresentação da Arlete Santos, que é nutricionista formada pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, é mestre em saúde pública pela Fundação Oswaldo Cruz, também do Rio de Janeiro, tendo atuado na vigilância sanitária do Estado do Rio de Janeiro e em atividades de importação e registro de alimentos. E vai falar com a gente sobre a obra Alimentação na Visão Judaica, da Celina Branco Malan. Então, seja muito bem-vinda, Alerte, sinta-se à vontade para dar início à nossa conversa. Ótimo. Eu fui convidada pela Juliana para participar do Papo à Mesa, com apresentação, e pelo convite, né, do Papo à Mesa, a Juliana coloca que é uma coisa que marca, né, que a gente possa falar sobre alguma coisa que realmente toque na nossa vida profissional, pessoal, uma situação, algum livro, um vídeo, uma informação, uma história que traga essa informação marcante, né, na vida da gente. E eu tive esse evento marcante com o livro Alimentação na Visão Judaica, porque eu venho questionando muito por que as práticas que a gente tem são tantas práticas de tentar levar as pessoas conhecimento da alimentação saudável, né, de conhecimento que a pessoa pode ter uma alimentação mais adequada ao que ela precisa, ao que ela tem disponível. E apesar de todo esse trabalho, né, que os profissionais fazem, as pessoas continuam tendo mais doenças, a sociedade continua tendo os mesmos efeitos de um momento em que não se sabia muito bem como se alimentar. Então, o que está acontecendo? Né? Como nutricionista, eu tenho esse questionamento: o que está acontecendo que a gente tenta, com todo esforço, a ciência estuda, os profissionais expõem, e no Brasil a gente tem um trabalho de saúde pública maravilhoso, mas apesar de tudo isso, mais doenças, mais diabetes, mais obesidade, obesidade infantil, isso está deixando, assim, como nutricionista, eu fico perplexa, né, de ver tanta informação e, ao mesmo tempo, o resultado não é aquilo que a gente espera, né? Então, eu vinha sempre com esse pensamento e tal. E um dia, ano passado, na verdade foi este ano, fazendo um curso de audiobook, eu tive acesso a uma plataforma de audiolivro e eu escolhi ouvir esse livro, Alimentação Judaica. Eu já tenho alguma familiaridade com a alimentação judaica, porque eu convivo com pessoas, né? Eu sou cristã, mas eu convivo com pessoas da cultura judaica, já tinha pesquisado um pouco sobre a alimentação judaica, já sabia que os fundamentos são fundamentos bem interessantes, e aí então por isso eu peguei esse livro para ouvir, e esse livro me revelou uma consciência, né, de uma parte que está faltando da nossa forma de olhar o alimento, né? Então, nós nos afastamos de uma parte de entender o que é alimento e colocamos uma outra coisa, e essa outra coisa que entrou não nos favorece.
Então, é isso que eu venho mostrar para vocês. Isso me tocou muito, né? Porque veio responder a uma parte dessa minha reflexão e posso compartilhar com vocês aqui agora. Vocês também podem colocar outras experiências e até vamos conversar sobre isso, né? Então, na visão judaica, aí pode, Renata, apresentar só esse livro é um livro que está na plataforma Toca Livros, e foi escrito pela Celina Branco, e ele é publicado pela Universidade Falada. É um áudio de 1 hora e pouco, em poucos minutos, é um áudio bem interessante, a narração é muito bem feita, fala todo o detalhamento da alimentação judaica, kasher, como como são as práticas, quais são os alimentos kosher e os não kosher, porque eles seguem, né, esse tipo de orientação, desde quando isso vem, quais foram as fases, né, da história em que esse tipo de orientação foi apresentada. Então, é muito interessante. Eu recomendo a escuta, né, desse livro. E ele está previsto de ser impresso, mas eu não tenho certeza se já aconteceu a impressão. Porque na época que eu ouvi, ele estava só na versão de áudio. Então, a segunda apresentação, vocês desculpem que eu não consigo... meu computador não está compartilhando as imagens, eu preciso do apoio técnico da Renata. Está ótimo, Renata. Bom, o que o livro nos traz é isso, que a alimentação não é só um aporte de nutrientes, também está ligado com a alma da gente. Então, essa percepção do alimento ampliada para a questão da alma é uma parte da nossa forma de ver o alimento na sociedade contemporânea que está perdida. Como é que nós escolhemos e comemos? Porque é bonito, porque é cheiroso, porque está na moda, porque é globalizado, porque é novidade. E onde é que a gente presta atenção que o alimento vai alimentar a alma? Eu não conheço esse tipo de prática, de observação, de valor. E esse livro fala exatamente sobre esse conjunto, uma questão única. O alimento não pode ser só nutrientes, mas ele também tem a ver com a nossa alma. Durante todo o livro, a Celina mostra o quanto a orientação kosher tem de ciência, né? A ciência toda que a gente usa está presente na orientação kosher, a questão de você ter tudo muito limpo, de ter todo o alimento ser preparado com muita higiene, e também a questão das combinações dos alimentos para que você tenha melhor aproveitamento, para que você tenha melhor digestibilidade. Tem muita ciência dentro da orientação kosher, mas também tem a questão da alimentação da alma. Pela alimentação kosher, dentro dos alimentos proibidos, por exemplo, não pode-se comer os alimentos selvagens, porque os alimentos selvagens, na alimentação kosher, o homem é natureza. E se ele é natureza, o corpo vai reconhecer do alimento que ele come tudo que é natureza que está ali. E essa natureza, se essa natureza vem de um alimento de um animal selvagem, o homem vai, a alma do homem vai absorver esse instinto selvagem, não bem um instinto selvagem, mas vai absorver energia que não vai ser favorável a uma tranquilidade, a um comportamento natural do homem. Ele vai absorver energias desse alimento
que não são próprias para ele como ser humano. Porque o alimento não traz somente nutrientes, ele também traz uma energia natural, da natureza, uma energia divina que alimenta a alma. Então, nessa conexão, se o homem é a natureza e ele consome uma natureza que tem um comportamento, vamos dizer assim, selvagem, ele vai absorver também essa natureza que não é para ele. E essa natureza que não é para ele interfere na alma que ele precisa ter, no comportamento, na saúde que ele precisa ter em relação a essa ligação com a natureza e com a ligação com o divino. E, então, por causa dessas percepções, a alimentação kosher faz seleções, né, para certos tipos de alimentos, não comer certos tipos de peixes, não comer certos tipos de animais, não comer os animais selvagens, não comer aves que comem carniça. Então, tem várias restrições, mas sempre as restrições estão vinculadas com o alimento ser duas fontes de alimento, de nutrientes e também de energia para a alma. Como o kosher é vinculado à religião, ele tem toda uma fundamentação de ligação com Deus, de ligação com o divino, que são bastante próprias para que as pessoas da comunidade judaica, que eles tenham esse tipo de... que sigam as orientações do kosher, porque tem essa divindade que está dando uma entidade superior que está fornecendo essas orientações. Isso é uma entidade superior que eles seguem. Mas, fora do judaísmo, nós precisamos não precisa ter esse temor, né? Que se você comer uma alimentação errada, Deus está vendo. Não precisa ter esse tipo de temor, mas a gente precisa absorver a orientação judaica como prática diária, independente se há um Deus olhando ou não, uma prática diária a gente também seguir o alimento que vai alimentar a nossa alma. É uma percepção que a gente perdeu completamente. O que nós temos hoje? Nós nos alimentamos por causa dos nutrientes e nos alimentamos para uma distinção social, nos alimentamos porque é moda, porque abriu um restaurante novo, porque está mais barato, porque é mais prático. Então, assim, o que saiu, né, nessa trajetória histórica que nós temos, nós perdemos esse contato, essa vontade de alimentar a alma e colocamos outros valores que são valores perigosos, que nos colocam à mercê, né, sujeitos às influências do marketing, às influências da indústria de alimentos, às influências de mercado. Então, foi essa percepção que o livro me deu, que a gente perdeu o vínculo da alimentação com a alma e colocamos no lugar uma percepção do mundo, uma percepção que vem de fora e que vem de uma forma que nos coloca muito... Nós ficamos muito sujeitos a uma manipulação, vamos chamar assim, do interesse de outras pessoas, né? Com o interesse do mercado, com o interesse do comércio, do capitalismo, e aí a gente pode ampliar, né, como quiser. Mas, esse valor que a gente dá hoje para o alimento, né, está nos colocando cada vez mais doentes. Estamos ficando cada vez mais distantes do natural. Eu até fiz uma comparação, assim, que como a gente hoje tem valores tão mercadológicos do alimento, nós comemos como máquinas, e comemos alimento para máquina. Se olharmos a quantidade de aditivos que a gente consome, né, e o quanto a gente está muito pouco defensor do alimento saudável, então a gente está comendo alimento de máquina.
Porque nós não nos sentimos mais humanos, assim, mais natureza. Nós não temos mais necessidade de alimentar a alma. Então, a gente está comendo como máquina. E a gente está comendo alimento que é prejudicial à saúde. Então, dentro dessa leitura da religião, a gente pode extrapolar para a nossa vida diária e passar a ter mais reflexão, mais renúncia, eu até chamo isso. Vamos renunciar ao alimento que não alimenta a nossa alma. Primeiro, vamos recuperar essa consciência de que o alimento é uma energia também para nos fazer bem, de uma forma integral. Né? De uma forma que, além de nos fornecer os nutrientes, ele também vai nos dar o ânimo. E esse ânimo é a saúde. E a saúde só pode vir a partir de uma coisa que faça bem de uma forma integral. Essa integralidade do alimento como sendo bom, no mundo de hoje, a gente precisa, né, a gente não sendo judeu, nós não temos um rabino que olha, né, que inspeciona a produção, um rabino que controla a qualidade do alimento, que observa também a questão da produção, porque dentro da orientação kosher, ela vem lá da produção. Então, como é a agricultura? Como é a criação dos animais? Como é que se dá? E na hora do abate do animal, há todo um cuidado com o bem-estar daquele animal. Porque nós vamos consumir uma energia que é a natureza. Então, esse animal não pode sofrer. Então, há todo um cuidado para ele ser, não só o animal não sofrer, como também essa carne que vai ser produzida para consumo humano, seja uma carne limpa, uma carne que realmente está sem nenhum contaminante e que ele vá alimentar de verdade as pessoas. Então, o rabino tem todo esse cuidado para que a produção seja realmente de uma coisa que possa ser chamada de alimento. Na questão, na alimentação kosher também, o rabino observa a industrialização. Na industrialização não pode ter aditivos que são prejudiciais à saúde. Eles não têm, na alimentação kosher não se come insetos. Então, eles não comem nada que tenha o corante cochonilha, né, o vermelho. E tudo isso porque o alimento precisa ser integral, precisa realmente alimentar o ser humano de verdade. Então, a questão, eles observam a questão do clima, o alimento correto para aquele clima, observam as estações do ano, que a gente, na ciência, né, contemporânea, na nutrição, a gente observa exatamente isso. Vamos comer os alimentos da estação. Então, dentro do que é científico da alimentação kosher, nós já estamos praticando. A gente já tem essas percepções também do orgânico, do que comemos aditivos, né, dos alimentos sem contaminantes, alimentos sem parasitos, né, a carne realmente sem nenhum tipo de prejuízo à saúde do ser humano que vai consumir, do bem-estar animal. Mas o que está faltando é um pouco além desse cuidado que a gente já vem praticando. Está faltando essa parte em que, na hora de escolher o alimento, eu preciso ter essa consciência tão forte dentro de mim que o alimento tem que ser bom, que eu tenho que renunciar aos alimentos que estão tão atrativos na prateleira do supermercado ou na mesa de uma festa. Eu preciso renunciar a esses alimentos com consciência de renúncia. E essa consciência de renúncia, eu acho que ela fortalece pode passar, Renata. A consciência da renúncia, ela nos fortalece para defender a alimentação da nossa sociedade como uma alimentação melhor. Quando alguém faz algum tipo de manifestação de defesa, a gente vai ter força de participar ou vamos ter força
de conduzir uma manifestação de melhoria da qualidade dos alimentos, né? Vamos ter mais dedicação a ouvir realmente a ciência que nos ajuda e não aquela que nos confunde. É uma consciência que vai nos dar mais ferramentas para realmente ter uma alimentação mais saudável, né? Na nossa prática diária. É uma consciência que nos torna muito mais fortes para dizer não vou comer porque isso não me faz bem. Eu vou conseguir ouvir mais as orientações. Eu vou conseguir mais ter e perceber a variedade que existe e dentro dessa variedade o que realmente o joio do trigo, né? O que realmente é bom e o que realmente não é tão bom. É uma forma de se colocar no mundo de uma forma diferente, com mais confiança, que eu acho que o que está faltando no mundo de hoje, a partir de nós temos tanta informação, mas está faltando no mundo de hoje essa confiança de que eu sei que o aditivo vermelho bordô é ruim, logo eu não vou comer nada que tenha vermelho bordô. Eu sei que é um aditivo cancerígeno, eu não vou consumir nada disso. Eu tenho confiança nisso. Eu tenho certeza que vou renunciar sem nenhum sentimento de perda ou de não participação da sociedade ou de não estar experimentando nada, de não estar perdendo nada, porque eu quero realmente alimentar meu corpo com aquilo que vai fazer bem para mim, né? Então, é uma forma de se empoderar de uma decisão e defesa da saúde da gente, né? De cada um de nós. E isso de uma forma muito ampla, né? Independente da religião que a gente está participando, isso é para a prática do dia a dia. Uma coisa muito interessante do alimentação kosher é que ela, apesar de ser fundamentada numa religião, ela ultrapassa isso, né? E vai para o dia a dia das pessoas, ela está completamente vinculada com o dia a dia das pessoas e até consegue sair da religião judaica e pode ser uma orientação de quem não é da comunidade, né? De todos nós que não somos da comunidade judaica, podemos aproveitar dessas orientações e fazer delas um caminho para realmente conseguir resultados bem melhores na saúde que a gente tem. Dentro do áudio, né, no áudio, a Celina, ela descreve todos os alimentos, descreve práticas, descreve fundamentos também ambientais, fala da história. É uma leitura, uma escuta muito valiosa para conseguirmos perceber até que essa preocupação, a gente tem às vezes noção de que tudo é muito recente, a maior parte do conhecimento não é tão recente assim, senão nem estaríamos aqui se não tivesse, por exemplo, a questão da higiene é muito, muito forte na orientação kosher. Então, se isso não fosse realmente antigo, né, o ser humano teria muitos prejuízos de saúde e não estaríamos com a população tão grande como estamos hoje. Então, eu fiquei muito sensibilizada com essa... Quer dizer, para mim foi um clique, né, ter essa percepção integral do alimento e conseguir fazer um link com a nossa vida de hoje. Eu acho que tem mais um, Renata, um outro. Não? Não. Eram 3 só? Isso, foram 3. Tá. Ah, foi. Tá. Desculpa. A Celina diz também que ela faz exemplificações de como
a alimentação kosher hoje pode ser adaptada, né, para, quer dizer, como a alimentação pode ser adaptada à alimentação kosher, porque nós temos muitas variedades, né, temos possibilidade de trocar ingredientes que são prejudiciais à saúde por ingredientes naturais. Então, eu consegui aprender com ela que essa mudança alimentar, para que a gente tenha bons resultados, precisa realmente ter muita reflexão e muito cuidado e um foco nessa integralidade, né? Precisa também alimentar a alma, né? Eu até coloquei isso, que a minha alma que habita o meu corpo é divina e conectada com a natureza. Logo, só o que é da natureza pode ser ingerido. A alimentação de hoje está muito, que a gente é industrializada, né? Todo esse complexo conceito ultraprocessado, as pessoas aceitam, outros não aceitam, e aí há muita energia colocada para isso, e a energia que a gente precisa ter, na verdade, não é em termos de defender um conceito de uma forma ou de outra, a gente precisa defender o alimento que é bom. Houve um período que eu estudei muito a questão dos alimentos transgênicos, e havia uma força grande para um posicionamento contra os transgênicos ou a favor dos transgênicos, e eu falei, gente, é necessário aumentar esse debate. Vamos aumentar esse debate para tudo que faz mal. Não só uma questão de um tipo de produção. Vamos defender, vamos botar nossa energia para defender o alimento bom, que não tem nem a questão transgênica, mas não tem aditivos, não tem parasito, não tem contaminantes químicos. Eu vejo muito que a nossa defesa hoje da alimentação saudável está muito fragmentada, e essa fragmentação ela dificulta o resultado, dificulta o efeito, né? Então, é necessário que haja também integralidade nas nossas defesas. E eu acredito que falta essa integralidade por falta de uma firmeza, de uma consciência realmente de que o alimento ele precisa ser bom em tudo. Então, aí fica só uma defesa de uma coisa, defesa de uma outra, e essas defesas em separado acabam não resultando numa conquista, né? Uma conquista realmente efetiva para a sociedade de uma forma geral. A preocupação também por estarmos fora, né, da natureza, a gente está muito vinculado ao mundo de uma tecnologia, né, ao mundo tecnológico. E aí tudo que é tecnológico parece ser bom, parece que parece que é feito para mim, né? E isso também está nos afastando muito da nossa origem, do que a gente realmente é, do que a gente realmente precisa. Foi isso, a experimentação, né, a minha sensibilização que aconteceu, e eu queria compartilhar com vocês. Eu espero que vocês também tenham outros insights, né, de outras fontes que também levem a esse caminho, né, de se ver mais humano, mais perto do que é realmente a nossa origem, e essa volta, né, porque perdemos um pouco, mas ainda há possibilidade de voltar a ter esse tipo de prática, né, e de valorização do natural, porque eu sou natureza, então eu preciso comer a natureza. Não que não estou defendendo que só como alimentos crus ou alimentos naturais, não é isso.
mas são os alimentos que a minha natureza reconhece. E e uma das coisas também que a Celina fala é em relação a você conhecer bem o que compra, né? Então, ela diz que o alimento kosher tem uma dificuldade, porque tem certas produções, por exemplo, ela diz que os enlatados levam, às vezes, algumas substâncias que são derivadas de laticínios. Por exemplo, a lata de sardinha, eles não comem alimento. Na verdade, até os peixes eles comem misturado com leite. Mas ela fala que tem certas tecnologias que levam produtos que está contra a orientação kosher, mas como é da tecnologia da produção, isso não está escrito na rotulagem. Então, por isso, os rabinos precisam estar observando, né, conhecendo a produção para permitir o consumo da comunidade judaica. E algumas outras informações estão na rotulagem. Ela faz também um apelo para que as pessoas leiam os rótulos para observar se há algum tipo de violação, né, da orientação kosher, porque em relação aos ingredientes, eles estão descritos na rotulagem. Então, ela faz esse tipo de observação para uma leitura maior dos rótulos. Que eles, no caso, né, na escolha do alimento no supermercado, as pessoas não vão ter só o alimento que o rabino fez a verificação. Então, e a vida, né, as pessoas não vivem dentro de comunidade, então realmente a necessidade de uma outra forma de conferência do que realmente faz bem e o que não faz para aquela sociedade. Então, é isso. Eu espero que vocês também, se tiverem interesse, né, curiosidade de conhecer um pouco mais sobre esse tipo de orientação da alimentação kosher, esse livro da Celina está disponível no Toca Livros e existem outras fontes, né, de apresentação desse tipo de conceito que são bem interessantes e trazem para a gente olhares, né, diferentes, diferenciados, que podem nos ajudar a conduzir as nossas práticas pessoais e também as nossas práticas profissionais. Espero que seja bom também para vocês. É ótimo. Terminou. Foi uma ótima apresentação, Arlete. Eu acho que a questão da consciência mesmo que toca a gente sobre esse assunto, né? Porque hoje eu acho que o alimento ele tem muito a função da socialização do que realmente a gente nutrir, né? Nos nutrir. E aí já tem uma pergunta aqui no chat que você até comentou, né, durante a apresentação, que é em relação aos alimentos industrializados. Esse tipo da orientação kosher, se você puder detalhar um pouco mais, o que ele fala sobre esses alimentos? No industrializado, assim, rapidinho, a alimentação kosher, ela tem um corte, né? Eles têm uma observação em relação às carnes, então, cortes de carnes, tipos de animais, carnes, para eles é carne e ave, então, algumas aves e alguns animais, mamíferos, né? Eles têm os que podem, os que não podem. E os peixes, não. Os peixes já estão no segundo grupo, que são dos alimentos neutros. Então, todos os vegetais, os grãos e os peixes e os industrializados estão nos alimentos neutros, né? Então, nesse alimento neutro, é como se fossem alimentos liberados. Mas, dentro desses alimentos liberados, que pode comer, por exemplo, qualquer fruta, qualquer vegetal folhoso, pode-se comer qualquer
alimento industrializado, mas desde que esses alimentos neutros não tenham sido produzidos com alguma violação kosher. Então, por exemplo, não pode ter aditivos cancerígenos. Então, eu posso consumir geleia de fruta, mas ela não pode ter aditivo cancerígeno. Não pode ter corante cochonilha, porque é feito de inseto. E inseto não é kosher, então não pode ser consumido. Então, dentro dos alimentos industrializados, por exemplo, também açúcar. Açúcar é neutro, pode consumir. Mas os adoçantes precisam de uma vistoria na industrialização do rabino. Então, tem um detalhamento, quer dizer, tem uma liberalidade, mas dentro dessa liberalidade precisa observar se aconteceu na industrialização algum tipo de violação à lei judaica. Tá? Então, tem muita liberdade para consumir. E em relação aos industrializados, o perigo é esse que ela fala. Não é fácil de saber certas coisas, porque o processo da industrialização não vem descrito na rotulagem. Por isso que a industrialização também é uma área onde um rabino participa e ele confere se, por exemplo, a questão das sardinhas, não sardinha só, sardinha, atum, peixes enlatados. Marcelo acompanhou a gente lá na visita a duas indústrias que fazem peixes em lata. Eles têm uns peixes que podem consumir, porque são peixes que liberam as toxinas de uma forma maior do que outros. Então, os peixes com escama, barbatana, são peixes que podem ser consumidos. Então, na industrialização de pescado, eles observam, o rabino precisa conferir se não há mistura de peixe. Então, a indústria propõe fazer atum em lata, o rabino confere se só tem atum mesmo, ou se está misturado com um outro tipo de peixe que foge da orientação kosher. Então, a industrialização, para eles, precisa ter uma vistoria, precisa ter um acompanhamento, como se fosse uma inspeção, e garantia de que aquela marca, né, então eles sabem que aquela marca ou aquele mercado só tem alimento kosher, ou aquela marca é uma marca kosher. Existem selos, né, kosher também, para algumas indústrias, elas compram esse selo e ficam já sinalizados que aquele produto não tem nenhuma violação à saúde, né, no caso. Então, eles não falam assim, você não pode comer ultraprocessado, não é isso. Eles não podem consumir alimentos, quer dizer, pode até ser pouco processado, mas se tem um aditivo que é cancerígeno, que faz mal à saúde, com certeza, já não é mais permitido que faça parte da alimentação da comunidade judaica, daquelas pessoas que seguem também, né? Existem dentro da comunidade judaica, existem pessoas que não seguem a alimentação kosher. Acham difícil, né? Que tem que ter o mercado certo, né? Por exemplo, a questão do pescado, ela fala que a gente deve comprar o peixe inteiro ou comprar o peixe cortado já e viscerado, mas numa peixaria que o rabino autorizou, porque os peixes que estão ali, realmente, o peixe cortado, você não tem como conferir se ele tinha escama e barbatana. Então, é preciso que seja numa peixaria, já uma peixaria kosher, que com certeza os peixes que estão ali cortados você vai consumir sem nenhum perigo de fazer mal à sua saúde. Ela tem toda uma orientação doméstica também, de como você faz a preparação dos grãos,
né? Tem todo um receio para que não tenha nenhuma larva, sabe aquelas larvinhas de feijão, aquelas larvinhas, tudo isso é muito larva de farinhas. Então, existe toda uma orientação em casa. E eles têm também aquela orientação da separação dos talheres, separação dos pratos, né? Da louça, armazenamento separado, porque eles acham que carne e leite realmente não são alimentos, laticínios de uma forma geral, não são próprios de serem consumidos em conjunto. E na nutrição, nós sabemos que o cálcio do leite ele é um limitador da absorção do ferro da carne. Então, na nutrição a gente comprova, né, que essa propriedade, que não é vantajoso consumir esses dois alimentos em conjunto. E eles têm também uma percepção, que eu acabei esquecendo de falar, sobre que o que nos alimenta precisa não pode ter prejudicado uma outra vida. Então, em relação ao ovo, é uma orientação de que você quebre o ovo e observe se tem aquele ponto de sangue na gema. Se tiver o ponto de sangue na gema, significa que esse ovo foi fertilizado. E logo esse ovo não é kosher. Porque você está sacrificando uma vida para se alimentar. Logo ele não é kosher. Então, sacrificando assim, é claro que a gente precisa matar os animais, isso vai ser um sacrifício, mas eles cuidam para que esse momento do abate não seja um momento de dor. Então, tem toda uma lâmina, uma preparação, tem uma oração, tem uma atenção com aquele animal para que ele seja, para que a morte para ele seja uma coisa sem dor, ele não sofra naquele momento. A questão do ovo, até uma coisa interessante, que ela diz que os ovos orgânicos são mais fáceis de ter o ponto de sangue. Então, ela orienta que consuma-se os ovos brancos ao invés do ovo orgânico e o ovo de casca marrom. Né? E aconteceu muito engraçado, porque eu reouvi, né, esses dias, e foi um dia que eu fui fazer uma preparação com ovos, e aí lá fui eu olhar o ovo com o ponto de sangue, né? Eu usei 6 ovos e um ovo tinha ponto de sangue. Aí eu falei, ai meu Deus, eu vou comer uma vida. Eu fiquei assim, sabe, já sensibilizada com essa informação, né, esse conhecimento, né, e nós estamos nesse caminho, com todo esse trabalho, né, do bem-estar animal, de estar realmente da sociedade, das indústrias estarem investindo, a sociedade cobrando, querendo saber, né, se o animal realmente não foi sacrificado. Nós vimos aqui na visita técnica, na visita técnica não, na verdade foi na aula que nós tivemos em marketing, que os Açores têm uma produção de leite de vacas que são criadas à vontade, né? Então elas são chamadas de vacas felizes, eles criaram essa marca, né, das vacas felizes. Então, há um investimento grande sobre isso, sobre o bem-estar animal, para que realmente o alimento não nos cause, não traga, né, um sofrimento, que eu não seja um consumidor do sacrifício de uma outra natureza. Então, eu achei bem legal. Isso até é bom que mostra também que a gente não está tão distante de um conhecimento, né, de uma orientação que vem de uma origem, né, do Torá, né? A gente estamos no caminho, está faltando um pedacinho que a gente vai chegar lá. Ótimo. Agora eu vou abrir para quem quiser fazer algum comentário, alguma pergunta. Pode ficar à vontade, pessoal. Seria interessante se alguém teve também algum tipo de sensibilização com a questão religiosa, né?
E mais um comentário que essa orientação kosher, ela é religiosa, mas ela não está tão amarrada a práticas da religião, como, por exemplo, no cristianismo, nós não comemos carne na época da Semana Santa, mas não comer carne está vinculado àquele evento, né? a um momento da religião. Na orientação kosher, não tem ligação com a orientação básica, não tem ligação com rituais da religião. Ele tem ligação com o dia a dia das pessoas, né? Com o dia a dia daquela sociedade, o dia a dia daquela comunidade. Então, é outra forma de mostrar esse valor, né, do ser humano dentro de uma sociedade. Eu achei bem interessante isso, bem legal. Arlete, eu estava lendo sobre, né, essa alimentação e eu vi algo sobre quantidade, né? Que a gente não deveria comer para ficar cheios. E aí, se você puder falar um pouco sobre isso, porque Sim. hoje, né, já tem recomendações aí de 6 refeições por dia, que acaba afastando a gente das origens, né? Porque a gente não comia com essa frequência e quantidade. Se quiser falar. Eles têm essa orientação que você deve consumir 2/3 do que tem vontade, né? Eu até como prática pessoal muito antiga, antes até de ser nutricionista, eu já tenho um pouco isso comigo. Eu até falei, uau, estou bem, porque a questão de não sentir, comer e não sentir cheio, né? Do comer e que esse comer tem que te dar uma sensação boa, mas não pode extrapolar esse bom para um excesso. É quase aquela frase, né? O ótimo é inimigo do bom. Então, um consumo bem racional da quantidade, né? E eles têm também umas orientações de digestibilidade, por exemplo. Os alimentos que são laxativos não devem ser consumidos junto com a refeição principal e nem antes. Tem uma lógica, né? Se você consome um laxativo junto com a refeição principal, ele pode te estimular a uma passagem mais rápida e uma absorção menor, né? E eles orientam, os alimentos digestivos devem ser consumidos depois. Quer dizer, tudo que a nutrição, né, a ciência, acho que talvez partiu daí, foi estudar lá no laboratório e comprovou que isso tudo tem uma fundamentação extremamente verdadeira. Uma questão também que eles falam da digestibilidade é que o corpo humano precisa ser aquecido antes de comer. Então, eles observam, orientam que se faça um banho quente ou uma atividade física, mas que você esteja um pouco com a sua a parte térmica, né, ativada para consumir a sua refeição. Que podemos também confirmar isso cientificamente, ser próprio. Pode ser difícil na vida atual, mas a gente pode encontrar aí, eu não fiz uma conferência exata sobre esse tipo de orientação e o que a ciência vem apresentando, mas pode ser por exemplo, se você come sem um conforto térmico, né? A pessoa que está em ambientes muito frios, né? Na área externa, numa situação, num barco, num navio, alguma coisa, ela vai ter um consumo de energia maior, então aquele alimento realmente vai ter um aproveitamento diferente se ele estivesse num ambiente confortável, né? Termicamente confortável. Então, é uma coisa muito ampla, né? Tem orientações que vão além mesmo
tem questão ambiental, questão do bem-estar animal, a questão do clima, você consumir um clima frio, consumir alimentos mais quentes, no clima quente, consumir alimentos mais frescos, a questão de consumir do local, né? Evitar consumir alimentos que não são próprios daquela região que você está residindo, né? Que tem toda uma fundamentação, se nós estamos expostos a esse tipo de ambiente, de ar, de poluição, e aí você consome alimentos daquela região muito melhor para você do que comer um alimento que vem de uma outra poluição, de uma outra de um outro terreno, né? De uma outra condição química de produção vegetal, no caso, né? Então, também fala sobre isso, fala sobre digestibilidade, fala sobre higiene. A higiene está, assim, transversal, desde a produção até o prato, né? Eles têm essa orientação também de uma higiene extrema, que o talher do laticínio não pode ser o mesmo talher da carne. Por exemplo, eles falam que se você come peixe e quer comer alguma sobremesa com leite, então dá um intervalo, bebe alguma coisa, e aí depois você come a sobremesa com laticínio, ou alguma outra preparação com laticínio. Esse intervalo com a bebida pode favorecer a digestibilidade do peixe, e aí depois você não tem o cálcio interferindo na absorção dessa proteína, do ferro, da proteína do pescado. Então, tem muitos detalhes, muitas orientações para que o alimento seja alimento, né, do corpo, e que também, sendo um alimento que não foi de um sacrifício, de um animal, que foi quase que assim, um alimento que está purificado espiritualmente, ele também vai ser um alimento que vai fazer bem à sua alma. Ela diz assim, o alimento precisa manter a sua alma de pé. Então, o alimento vai fazer o corpo ficar de pé e a alma também ficar de pé. Pela religião, só quem está bem, não está faminto nem doente, pode se comunicar com o divino. Então, pela religião, eles têm esse objetivo, né? Que a pessoa seja saudável para ela poder ser conseguir fazer essa comunicação com Deus. Então, tem toda uma orientação para que o ser humano esteja bem, para ele poder fazer as práticas religiosas. E quem mesmo quem não está seguindo uma prática religiosa, precisa também estar bem, porque nós vibramos no universo quando estamos bem. A nossa vida pode não ter uma prática religiosa clara, né, identificada, mas ser bom e ser pelo menos neutro em relação ao seu vizinho, né, a quem está com você, não fazer mal a outro, isso já é uma prática religiosa. Sem uma identidade, mas não deixa de ser. Né? A pessoa ética, a pessoa boa, ou a pessoa que não é má, isso tudo está dentro da nossa boa convivência. E isso é o que a gente precisa priorizar. E quem consegue sofisticar um pouco mais, vai a uma prática religiosa identificada e tem todo o seu ritual. Isso é também bastante interessante. Mas não pode deixar de... Assim, só as pessoas com saúde é que conseguem fazer isso de uma forma plena. É isso que a doutora fala. Isso é uma máxima, né? A Simone, ela quer fazer um comentário. Se quiser abrir o áudio, Simone, fica à vontade. Bom dia. Vocês me ouvem? Sim. Sim. Tá. Primeiro, Arlete, obrigada pela oportunidade.
Eu hoje estou navegando por outros mares, né? Não sou da área da alimentação, eu sou advogada, mas gosto de transitar por outros territórios, e principalmente de adquirir conhecimento, que foi isso que foi proporcionado nessa manhã. Eu tenho uma, na verdade, não seria bem uma dúvida, mas uma discussão que eu gostaria que, se você pudesse abordar, seria bastante interessante, pelo menos para mim, que sou leiga, dentro da cultura judaica, como é que se trabalha essa questão da consciência do relacionamento que se deve ter com o alimento com as crianças? Como é que se multiplica isso? Como é que se faz? Como é que é feito para isso, de certa forma, ter uma continuidade dentro da cultura judaica? Eu digo isso porque nós vivemos num país muito plural, o Brasil é um país muito plural. E falando sobre a minha perspectiva como uma leiga, eu vejo que a nossa relação com o alimento, ela é muito, de um lado, intuitiva, ela é muito de acordo com o paladar. Se o alimento é gostoso, ele vai para minha casa, né, ele vai ser adquirido, sem muita consciência de pensar o que tem dentro daquele alimento, como é que aquele alimento foi produzido. E, de outro lado, também é muito automática, né? Diante de uma vida extremamente corrida, as pessoas acabam, muitas vezes, adquirindo aquilo que está mais acessível. E eu digo isso por mim mesma, né? Eu estou aqui durante a sua exposição pensando quantas vezes eu mesma pensei, refleti sobre o meu relacionamento com o alimento, né? E eu posso dizer que poucas vezes. Por isso que estou grata pela sua exposição, porque isso me faz pensar. E, por outro lado, também me faz ter essa preocupação, porque me parece que não há no Brasil uma certa preocupação em conscientizar as crianças, desde tenra idade, a pensarem sobre isso, né? E isso me preocupa porque, de certa forma, o desconhecimento e a ignorância acabam favorecendo muito a indústria, né? E desfavorecendo uma cultura de mais consciência mesmo do relacionamento que se tem com o alimento. Como é que a gente pode fazer num país plural como o Brasil, sem entrar no aspecto da religião, né, para instigar esse tipo de reflexão desde cedo? Olha, a religião judaica ela tem uma cultura de muito familiar. Eles são muito são muitas práticas em conjunto familiares. A mesa é um espaço sagrado, em tudo, com o vestuário, né, com a arrumação. A arrumação da mesa tem um cuidado, o vestuário que você senta à mesa. Isso, na verdade, eu me lembro dessas práticas também, não bem dessas práticas, mas desse cuidado também na minha casa, que não era judaica, né? Nós somos cristãos, mas quando você fala intuição, a gente sabe isso. Isso realmente é intuição. A gente tem esses conhecimentos do valor do alimento e da hora de comer como uma prática de família, uma prática de sociedade. Vamos botar de sociedade, né? Tem momentos que a gente não está em família, mas com uma prática de sociedade. E é por meio dessa prática de sociedade ou de família que a gente envolve as crianças. Mas existe, no Brasil existem várias iniciativas para ajudar as crianças a participar disso. Você pode, eu não sei te dizer exatamente onde estão, mas se a gente fizer algum contato, eu posso até pesquisar isso para você. Bom, na verdade, até sei uma. Eu acabei de ajudar a editar um livro que é de culinária para crianças, né, das nutricionistas da Universidade do Rio de Janeiro, da universidade que eu me formei. E elas estão publicando esse livro, é um livro impresso e eletrônico também, que é para envolver crianças na prática da culinária. Então, quando a família tem uma convivência, mas uma coisa que eu queria, isso de uma experiência, uma reflexão minha, eu acredito que a gente precisa desmistificar a criança como um ser que não sabe fazer nada, né? E como um ser que se machuca de qualquer coisa. Então a gente fala assim, não, você não entra na cozinha porque você vai se machucar.
que aqui tem fogo, tem panela, tem água quente, tem isso aqui. Essa colocação da criança como um ser que vai se machucar, que não sabe se defender, afasta a criança da cozinha. E aí ela não lava um tomate, ela não pica uma alface com a mão, viu? Ela não faz atividades que não tem perigo nenhum. A gente afasta a criança de colocar uma mesa, de tirar o prato da mesa, que é uma prática saudável, de você retirar o prato da mesa daquilo que você sujou e levar até a cozinha. Então, existe também, além de não ter da gente não ter uma culinária voltada para a criança, a gente tem um reforço disso, de afastar a criança até do que ela consegue fazer. Às vezes você pode até ver alguns vídeos de crianças na Coreia, no Vietnã, que são crianças muito pequenas e elas fazem uma preparação e elas porcionam aquelas preparações. Na cultura oriental, a criança não tem essa redoma. Ela é um ser pequeno, mas ela aprende a cozinhar, aprende a dividir a comida com os colegas, isso aprende na escola também. Na escola eles se servem e levam de um para outro. Então, na cultura brasileira, existe muita proteção da criança como um ser que vai se machucar fácil e que não pode entrar em certas atividades. Eu acho que isso atrapalha bastante. E quando a gente não tem tempo ou oportunidade de estar em família, porque os horários são diferentes de cada um, isso atrapalha mais ainda. E aí as crianças realmente se afastam e elas ficam e se afastam até do conhecimento do alimento, quando a gente também não as leva ao supermercado. A ideia, não vou levar a criança ao supermercado porque elas querem comprar tudo. Querem todos os biscoitos, querem todas essas promoções e tal. E aí, nessa justificativa, a gente também afasta a criança de conhecer a variedade de pimentões, a variedade de tomates, a variedade dos folhosos. Eles nem veem essa variedade, porque não vão ao espaço onde tem essa exposição do variado. Então, agora, eu discordo só quando você diz que é leiga, porque todos nós que consumimos alimentos, escolhemos e preparamos, todos nós somos conhecedores, né? Não há leigo nesse espaço, não há espaço para ser leigo, brincando assim. E a questão da intuição, a gente precisa reabrir a nossa intuição para aquilo que realmente faz bem para a gente, e não achar que a nossa intuição é dentro do que a indústria mostra como bom. Né? Nossa intuição precisa ser colocada dentro do que vem do natural, e não de escolher, não, eu acho, por intuição, eu acho que esse pacote é mais saudável do que aquele. Não poderia ser dessa forma. A nossa intuição tem que ser mesmo para aquilo que o corpo da gente fala em relação... Por exemplo, tem pessoas que não comem peixe cru do sushi porque aquilo faz mal para elas, né? Então, essas pessoas precisam olhar essa intuição e não se forçarem a comer um alimento só porque é globalizado, veio lá do Oriente, porque é bacana, porque agora tem um evento. Não, se isso faz mal, se isso não é... Nem faz mal, se isso não é bom, essa intuição precisa ser respeitada. E só assim a pessoa vai ter saúde. Obrigada. Arlete, eu queria saber um pouco mais sobre se tem alguma coisa relacionada às bebidas alcoólicas, né? Porque o vinho, por exemplo, é algo muito simbólico aí no judaísmo. E se você puder falar sobre isso? O vinho, as bebidas alcoólicas, elas têm restrições. E o vinho, a orientação do vinho, na orientação tradicional, o vinho precisa ser diluído em água. Ele é para ser consumido diariamente, com cálice, como a gente conhece essa orientação. Né?
Até eu não sabia que era que isso era kosher, mas ele tem essa orientação, mas diluído em água. As refeições diluídas em água. Agora, existe a observação de que algumas pessoas não podem consumir álcool. Então, reconhecendo toda a propriedade que está no vinho, mas que também está no suco de uva, então essa é a substituição. Então, as pessoas que não podem consumir álcool, mas que esse veículo de nutrientes seja presente na alimentação, ou pelo vinho, ou pelo suco de uva. São os flavonoides da uva tinta, né? da uva do vinho tinto. Então, dentro do judaísmo, o vinho faz parte mesmo como um alimento saudável, com as suas restrições para as pessoas que não podem consumir o álcool, tem a possibilidade de consumir o suco de uva, que vai dar o mesmo resultado de nutrição. Ok. Alguém tem mais algum comentário, alguma pergunta para fazer? Não? Tudo certo? Maravilhosa apresentação. Muito boa. Obrigada. Realmente fez a gente, particularmente, né, refletir sobre as nossas escolhas. Então, muito obrigada, Arlete, por essa apresentação. Foi muito enriquecedor na manhã de hoje. E se você quiser falar alguma coisa para a gente finalizar? Eu gostaria de deixar essa apresentação marcada com essa frase, né? Que o alimento tem que ser bom para o meu corpo e para a minha alma. E isso vai levar... Porque isso, para mim, me leva a olhar para o alimento com muito mais atenção, a ser muito mais criteriosa e para ter força para renunciar. Porque o mundo de hoje está muito atraente, né? A atração que a gente recebe o tempo todo é tentadora, é demais. Você olha a quantidade, né, Marcelo, a quantidade de chocolates que a gente tem, né, a variedade, isso é muito difícil de resistir. E por mais que as pessoas, eu acho que é isso que faz dificuldade, a falta dessa certeza, dessa convicção de que o alimento realmente tem que ser bom, dificulta a adesão a uma alimentação saudável. E, para mim, essa certeza só vai chegar pela consciência de que tem que ser bom para a minha alma também. Então, é um caminho. Existem outros, e a gente pode partilhar outras formas de chegar essa mesma convicção, assim, dessa certeza, mas eu tenho esse recado de hoje para vocês. E agradeço a oportunidade, a participação, e seja muito bom para vocês também terem ouvido isso. Com certeza foi. Então, muito obrigado pela sua presença, obrigado pela presença de todos aqui e até o próximo Papo Mesa. Que bom, vamos lá. Obrigado, Arlete. Boa tarde. Boa tarde. No próximo já vou estar aí no Brasil. Eu vou viajar amanhã. Ai, que bom. Boa viagem. Obrigada. Tchau, tchau.